Olá, nos últimos 2 meses o coronavírus no Brasil vem deixando claro, o quanto o sistema capitalista é desumano. Se sabíamos que ele era desigual, o coronavírus demonstrou para quem quiser ver, o seu caráter excludente. A diferença de moradia, de transporte que se utiliza para se deslocar nas cidades, da assistência médica utilizada, das condições de renda, tudo isso faz com que as pessoas que vivem em comunidades mais pobres sejam mais afetadas pela doença. E antes do coronavírus, já sabíamos que o sistema capitalista ele prioriza o capital acima da vida humana. Com o coronavírus, isso ficou bastante claro. A elite brasileira vai às ruas vestida de verde e amarelo, pedindo para acabar com o isolamento social, para que as pessoas voltem ao trabalho. Mas a gente sabe que quem vai voltar ao trabalho é o trabalhador, é aquele que leva a produção, que produz a riqueza desse país. Porque essa elite fica em casa, administrando o seu empreendimento, protegida nas quatro paredes da sua casa. Ela não está preocupada se o trabalhador vai pegar um transporte coletivo lotado e vai se contaminar com o coronavírus, podendo vir a falecer. Ela está preocupada com o lucro dela. Isso é que o sistema capitalista produz. Ele quer saber do capital e não da vida humana. Se nós já sabíamos que o mercado, a iniciativa privada, não é resposta para os problemas sociais do nosso povo, ao contrário, é o sistema capitalista que agrava a desigualdade social porque ele retém a riqueza na mão de poucos. Com o coronavírus, vimos a importância do Estado estar presente na saúde, na educação, na ciência e tecnologia. E quando a gente tem governos que cortam verbas da saúde, que cortam verbas da educação, que cortam verbas da ciência e tecnologia, a gente sente na pele, sentiu e sente ainda na pele, com os efeitos dessa pandemia. Sem dinheiro para equipar hospitais, sem dinheiro para pesquisas em ciência e tecnologia, o nosso país vive um dos piores momentos da sua história. Quanto ao presidente Bolsonaro, se antes já sabíamos das suas posições preconceituosas e desumanas, ao defender a tortura, a morte dos seus opositores, ao externar o preconceito contra mulheres, contra negros, contra nordestinos, contra a comunidade LGBT, entre tantos outros preconceitos expostos por ele. Se antes sabíamos disso tudo, agora, com o coronavírus, vimos o seu, se a gente pode dizer assim, a sua pior face, a sua face mais desumana, quando ele ironiza, quando ele brinca com a morte de milhares de brasileiros, minimizando essa pandemia que, para ele, não deveria haver isolamento social, para ele, isso as perdas das vidas se compara a uma perda numa guerra, sem menor empatia, sem menor compaixão por essas pessoas. Esse lado desumano, representado nas falas do presidente Bolsonaro, se torna uma vergonha, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. É preciso que se diga que esse governo não desenvolveu uma ação concreta para combater a pandemia. Além disso, ele é responsável pelo corte de mais de 20 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, dinheiro extra, que está fazendo muita falta no combate à pandemia. Ele é responsável também por expulsar de nosso país cerca de 10 mil médicos cubanos, que poderiam hoje estar fazendo a diferença no combate à pandemia. É preciso também que se diga que o presidente da República ele é responsável por milhares de mortes, já que ele estimula a desobediência da população ao isolamento social. Esse governo também que continua defendendo a política de Estado mínimo, e que já chegou a afirmar que depois dos R$600, da última parcela dos R$600 que estão previstos, ele vai reduzir esse valor para R$200. É bom lembrar que ele não queria, antes da decisão do Congresso, ele não queria dar nem um tostão aos trabalhadores. Estava mandando os trabalhadores ir para casa sem receber nada. Foi o Congresso Nacional que conseguiu, através de uma negociação da oposição com a situação, chegar a esse valor de R$600. Que o governo dificulta. Ainda hoje, milhões de brasileiros não receberam nem a primeira parcela. As pequenas e médias empresas do Brasil, que também deveriam estar recebendo um empréstimo dos bancos para manter o seu negócio e evitar demissões em massa, a gente tem visto a dificuldade que esses pequenos e médios empresários têm para conseguir esse empréstimo. Dos 40 bilhões anunciados pelo governo federal, apenas 1 bilhão até hoje foi concedido pelos bancos. Mas a facilidade para entregar dinheiro aos banqueiros é muito grande. O governo brasileiro entregou de mão beijada para o sistema financeiro 1 trilhão e 200 bilhões de reais.
E esse dinheiro não chega às pequenas e médias empresas no Brasil. Diante de tudo isso, né, apelo mais uma vez, né, à reflexão do seu voto. Foi o seu voto que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Foi o seu voto que elegeu a maioria desse Congresso, né, que apoia um governo desumano, um governo que estimula o ódio entre as pessoas. Temos que repensar. Né? É preciso que a gente passe a buscar entre os candidatos apresentados no processo eleitoral aqueles que representam realmente os trabalhadores, aqueles que têm uma história de luta em defesa do trabalhador, em defesa dos negros, em defesa dos indígenas, em defesa, né, da comunidade LGBT, em defesa das mulheres, mas, fundamentalmente, em defesa de um programa que coloque a pessoa, o ser humano, no centro das preocupações, e não o capital. Enquanto a gente estiver elegendo pessoas que representam o capital, pessoas que representam os ricos desse país, né, a gente não vai conseguir construir um país mais igualitário, um país mais justo, um país onde as pessoas, né, estejam colocadas em primeiro lugar. É preciso também encamparmos a luta pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Não só por conta das questões legais, né, que crimes eleitorais, crimes de responsabilidade, né, já são vários, né, pesando nas costas desse governo. Esse presidente ainda não saiu porque ele ainda representa os interesses das grandes elites desse país, que não querem correr o risco, né, de, saindo Bolsonaro, entrar um outro presidente que não atenda aos seus reais interesses. Mas não basta apenas, né, a gente encampar a luta pelo impeachment do Bolsonaro. É preciso também exigir eleições diretas, eleições já, né, porque a gente precisa discutir que tipo de país nós vamos querer daqui para frente. A pandemia do coronavírus, né, exige, né, de um novo governo que tenha uma nova política, uma política de investimento, né, na saúde, de investimento na educação, né, de geração de política de emprego e renda, né, de distribuição de riquezas. Então, é preciso um novo governo com uma nova política, e isso só é possível, né, se convocarmos novas eleições e se a gente discutir com a população brasileira que tipo de país ela pretende daqui para frente. Bom, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, né, dá um like lá no YouTube e compartilhe ele com seus amigos. Né? Quem sabe, né, essas palavras possam ajudá-los a compreender melhor como é que a nossa sociedade funciona, né? E quem sabe, né, ele possa também mudar a sua forma de ver e de participar do processo político. Fique em paz.